Você já sentiu que o mundo desaba sobre você em questão de segundos? Uma única descoberta pode destruir tudo o que você acreditava ser verdade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite fatídica. Eu nunca imaginei que as pequenas mudanças no comportamento dela fossem sinais de algo muito maior. Até aquele momento, eu confiava plenamente nela, mas a verdade veio à tona de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Era uma noite fria de quinta-feira quando tudo mudou. Eu estava em casa sozinho esperando por ela. Ela havia saído mais cedo, dizendo que precisava resolver questões importantes no trabalho. Trabalho. Essa palavra ecoava na minha mente enquanto eu olhava para o relógio. Já passava das 23 e ela ainda não tinha voltado. Onde ela poderia estar? Foi então que decidi ligar para ela. 1, 2, 3 chamadas caíram direto na caixa postal. Meu coração começou a acelerar. Algo dentro de mim gritava que algo estava errado. Peguei meu carro e fui até o endereço que ela havia mencionado como sendo o local do seu trabalho. Não sei o que me levou até lá naquela noite. Talvez intuição, talvez desespero. Mas o que eu vi ao chegar foi algo que jamais vou esquecer. Estacionei o carro a alguns metros de distância e observei. Havia luzes fracas vindas de dentro do prédio. Um homem desconhecido saiu apressado pela porta lateral, ajustando o colarinho da camisa. Ele parecia nervoso, olhando para os lados antes de entrar em um carro luxuoso. Meu estômago revirou. Quem era ele? E por que ele estava ali? Minha mente começou a correr. Será que ela realmente trabalhava ali? Ou será que tudo o que ela me dizia era uma mentira cuidadosamente construída? Decidi esperar. Não sei quanto tempo se passou até que finalmente a vi saindo pela mesma porta. Ela estava arrumando o cabelo, com um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto antes. Aquele sorriso não era para mim. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu queria gritar, confrontá-la ali mesmo, mas algo me segurou. Ao invés disso, fiquei observando enquanto ela entrava em um táxi. O motorista a cumprimentou com familiaridade. Ela riu, inclinando-se para dizer algo que fez o motorista sorrir também. Aquela risada que eu costumava adorar, agora me cortava como uma faca. Voltei para casa naquela noite sem conseguir dormir. Minha mente era um turbilhão de perguntas. Quem era aquele homem? Por que ela estava mentindo para mim? E o pior de tudo, será que eu era o único que não sabia de nada? Cada detalhe do nosso relacionamento começava a fazer sentido. Ou melhor, a não fazer sentido algum. Mas essa foi apenas a ponta do iceberg. O que aconteceu depois foi ainda mais devastador. E ao final dessa história, você vai entender por que algumas traições são simplesmente imperdoáveis. A partir daquela noite, minha vida começou a desmoronar lentamente. Cada detalhe do nosso relacionamento parecia esconder uma mentira cuidadosamente construída. Eu não conseguia parar de pensar naquela cena. Ela saindo do prédio, arrumando o cabelo, rindo com o motorista do táxi. Quem era aquela mulher? Certamente não era a mesma pessoa que eu achava conhecer tão bem. Nos dias seguintes, decidi observar mais atentamente. Comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela, coisas que antes eu ignorava ou atribuía ao estresse do trabalho. Ela passou a chegar em casa cada vez mais tarde, sempre com desculpas diferentes. Tive uma reunião de última hora. O trânsito estava insuportável. Precisei ajudar um colega, mas algo nesses relatos soava falso. Era como se ela estivesse ensaiando as palavras antes de dizê-las, como um ator decorando um texto. Uma noite, enquanto estávamos jantando, percebi algo estranho. Ela recebeu uma mensagem no celular e rapidamente o guardou no bolso, como se quisesse evitar que eu visse. Perguntei quem era e ela respondeu com um sorriso forçado. Só uma amiga querendo saber como foi meu dia. Mas seu tom de voz estava diferente. Havia algo de artificial na maneira como ela falava, como se estivesse tentando encobrir algo. Aquela cena ficou martelando na minha cabeça. Decidi investigar. Comecei a procurar pistas em lugares onde nunca havia pensado antes. Um dia, enquanto ela estava no banho, peguei seu celular. Meu coração batia acelerado enquanto digitava sua senha. Uma combinação que eu já sabia de cor, mas que agora parecia me dar acesso a um mundo desconhecido. No início, não encontrei nada suspeito. Suas mensagens eram normais, suas redes sociais aparentemente inofensivas. Mas então notei algo estranho. Um aplicativo de mensagens criptografadas que eu nunca tinha visto antes. Ao abrir, deparei-me com conversas que me deixaram sem ar. Eram mensagens trocadas com alguém chamado M. Conversas carregadas de intimidade, risos compartilhados e até planos para se encontrarem novamente. Meu mundo desabou naquele momento, mas eu não podia confrontá-la ainda. Precisava de mais provas. Continuei explorando o celular e encontrei algo ainda mais perturbador. Fotos. Fotos dela com aquele homem que eu tinha visto saindo do prédio naquela noite. Eles estavam juntos em lugares que eu jamais imaginei. Restaurantes chiques, parques, até mesmo em um hotel. Em algumas das imagens, eles pareciam felizes, relaxados, como se fossem
fossem um casal de longa data. Fechei o celular rapidamente quando ouvi o som do chuveiro sendo desligado. Minhas mãos tremiam enquanto eu o colocava de volta no lugar. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Como ela pôde fazer isso comigo? Como pôde mentir tão descaradamente? Nos dias seguintes, comecei a notar ainda mais sinais. Ela passou a ser mais cuidadosa com o celular, levando-o para todos os lugares, mesmo para o banheiro. Certa vez tentei brincar sobre isso dizendo: "Você está grudada nesse celular ultimamente." Ela riu, mas havia algo de forçado em sua reação. Parecia nervosa, como se temesse que eu pudesse descobrir algo. Eu também passei a observar seus horários. Ela saía cedo para o trabalho e voltava tarde à noite, sempre com desculpas diferentes. Mas algo não batia. Certa vez, decidi segui-la. Estacionei o carro a uma distância segura e observei enquanto ela entrava em um café. Poucos minutos depois, aquele homem, M, apareceu. Eles se sentaram juntos, rindo e conversando como se fossem velhos amigos. Ou talvez algo mais. Voltei para casa com o coração partido. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria confrontá-la ali mesmo, exigir explicações, mas outra parte sabia que precisava de mais provas, de algo irrefutável. Decidi esperar pelo momento certo. Enquanto isso, minha mente era um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão, tudo se misturava dentro de mim. Eu me perguntava constantemente: como ela pôde fazer isso? Onde eu errei? Será que ela nunca me amou de verdade? Ou será que eu simplesmente não fui suficiente para ela? Certa noite, enquanto ela dormia, decidi dar mais uma olhada em seu celular. Desta vez, encontrei algo ainda mais chocante. Mensagens antigas, datadas de meses atrás. Conversas que mostravam que essa traição não era recente. Ela vinha me traindo há muito mais tempo do que eu imaginava. Cada mensagem era como uma facada no meu coração. Mas o que mais me surpreendeu foi uma mensagem específica. M havia escrito: "Você precisa terminar com ele logo. Não aguento mais dividir você com ele." Aquelas palavras ecoaram na minha mente por horas. Ele sabia sobre mim o tempo todo. Sabia que ela estava me traindo e ainda assim continuava com ela. E ela simplesmente ignorava minhas tentativas de fortalecer nosso relacionamento, fingindo que tudo estava bem. Comecei a me questionar: será que ela realmente gostava dele? Ou será que era apenas uma aventura passageira? Não importava. O dano já estava feito. Nosso relacionamento, algo que eu achava ser forte e inabalável, estava completamente destruído. E o pior de tudo era a sensação de ter sido enganado durante tanto tempo. Decidi que precisava de um plano. Não podia simplesmente confrontá-la e deixar que ela escapasse impune. Eu precisava de algo maior, algo que a fizesse entender o peso de suas ações, algo que a fizesse sentir pelo menos uma fração da dor que eu estava sentindo. Mas, antes de agir, eu precisava ter certeza absoluta. Comecei a documentar tudo: as mensagens, as fotos, os horários. Até mesmo contratei um detetive particular para seguir seus passos. Ele confirmou minhas suspeitas. Ela estava se encontrando regularmente com M em diferentes lugares. Eles pareciam viver uma vida paralela, longe dos olhos de qualquer outra pessoa. Agora, com todas as provas em mãos, eu sabia que era hora de agir. Mas como? Como eu poderia enfrentá-la de uma forma que fosse impactante o suficiente para fazê-la entender o tamanho de sua traição? Essa pergunta me consumia dia e noite. Eu precisava de algo calculado, algo que fosse além de um simples confronto. Foi então que comecei a elaborar meu plano. Um plano que seria frio, metódico e, acima de tudo, eficaz. Eu não queria apenas expor sua traição. Eu queria que ela sentisse o peso de suas escolhas, que entendesse o quanto ela havia me machucado. E mais importante ainda, eu queria que ela pagasse pelo que tinha feito. Mas antes de colocar meu plano em ação, eu precisava de paciência. Sabia que se agisse impulsivamente, poderia estragar tudo. Então, decidi esperar pelo momento certo. Enquanto isso, continuei observando, documentando, planejando. Cada detalhe era crucial para garantir que minha vingança fosse perfeita. E no fundo, eu sabia que esse momento estava chegando. A cada dia que passava, eu sentia que estava mais próximo de finalmente confrontá-la. Mas até lá, eu precisava manter a calma, controlar minhas emoções e esperar pelo instante ideal para agir. Porque, quando esse momento chegasse, eu estaria pronto. Pronto para mostrar a ela que algumas traições são simplesmente imperdoáveis. O momento que eu vinha planejando havia chegado. Tudo estava alinhado, cada detalhe meticulosamente preparado para garantir que a revelação fosse tão impactante quanto possível. Eu sabia que, uma vez iniciado, não haveria volta. Era hora de confrontar minha namorada, ou melhor, a mulher que eu achava que conhecia. Era uma sexta-feira à noite. Ela chegou em casa mais cedo do que o habitual, algo que imediatamente me chamou a atenção. Normalmente, ela esticava suas horas extras até tarde, mas naquela noite ela parecia ansiosa, como se algo a
a incomodasse. Talvez ela tivesse percebido que eu estava diferente nos últimos dias. Meu comportamento mudara sutilmente. Eu evitava conversas profundas, mantinha um sorriso frio no rosto e observava cada movimento dela com olhos atentos. Você está bem? Ela perguntou enquanto tirava os sapatos na entrada. Sua voz soava casual, mas havia um tom de incerteza por trás das palavras. Eu apenas sorri, um sorriso calculado, projetado para esconder a tempestade que fervia dentro de mim. Estou ótimo, respondi, minha voz calma e controlada. Só pensei que poderíamos ter uma conversa hoje. Ela franziu a testa surpresa. Uma conversa? Sobre o quê? Vai ver quando sentarmos, respondi, indicando o sofá da sala. Minha postura era relaxada, mas meu coração batia acelerado. Eu sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria para sempre. Sentamos frente a frente e eu a observei por alguns segundos antes de começar. Seus olhos estavam fixos em mim, curiosos, talvez até um pouco apreensivos. Eu podia sentir o peso do silêncio entre nós, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Finalmente falei: eu tenho algo para mostrar a você, algo que acho que vai explicar muitas coisas. Tirei meu celular do bolso e abri o aplicativo de fotos. Em seguida, entreguei o aparelho a ela. Seu rosto empalideceu assim que ela viu as primeiras imagens. Eram as fotos que eu havia encontrado no celular dela, aquelas que mostravam sua intimidade com M. Ela tentou desviar o olhar, mas eu a forcei a continuar vendo. Isso é só o começo, disse, minha voz firme e gélida. Ela balbuciou algo ininteligível, suas mãos tremendo enquanto segurava o celular. Eu posso explicar. Explicar o que exatamente? Interrompi, minha paciência se esgotando rapidamente. Como você pôde me trair durante todo esse tempo? Como pôde mentir para mim todos os dias, fingindo que nosso relacionamento significava algo para você? Ela tentou se levantar, mas eu a impedi, colocando uma mão em seu ombro. Não, você não vai sair dessa tão fácil. Nós vamos conversar agora, aqui, até que tudo esteja claro. Foi então que decidi revelar tudo. Peguei um envelope que havia deixado sobre a mesa e o abri. Dentro dele estavam cópias impressas das mensagens trocadas entre ela e M, além de relatórios detalhados do detetive particular que eu havia contratado. Entrei em detalhes sobre cada encontro secreto, cada mentira que ela contara. Mostrei a ela que eu sabia de absolutamente tudo, até mesmo dos planos que ela e M tinham para o futuro. Por alguns momentos, ela ficou em silêncio, seus olhos marejados de lágrimas. Mas então algo mudou. Ela começou a rir, um riso nervoso, quase histérico. Você realmente fez tudo isso por causa disso? Ela perguntou, incrédula. Você invadiu minha privacidade, contratou um detetive. Isso é loucura. Minha expressão permaneceu impassível. Loucura? Não, isso é justiça. Você passou meses traindo e manipulando e agora quer culpar a mim por descobrir a verdade? A discussão continuou por horas. Cada palavra que ela dizia era uma tentativa desesperada de justificar suas ações, mas nada do que ela falava fazia sentido. Eu estava infeliz, ela admitiu em um momento. Nosso relacionamento já não era mais o mesmo. Eu precisava de algo novo, algo diferente. Aquela frase ecoou na minha mente. Então, ao invés de conversar comigo, você decidiu simplesmente me substituir? Perguntei, minha voz carregada de amargura. Você não pensou em como eu me sentiria? Ou eu nunca fui importante o suficiente para merecer sua honestidade? Ela abaixou a cabeça, incapaz de encarar meus olhos. Eu sei que errei, murmurou. Mas você também não é perfeito. Não pode me julgar assim. Aquelas palavras me enfureceram. Não é uma questão de perfeição. É uma questão de respeito, de lealdade. Coisas que você claramente não entende. Nesse ponto, a tensão na sala era palpável. Ela tentou argumentar novamente, mas eu a interrompi. Chega, eu já ouvi o suficiente. Levantei-me e caminhei até a janela, onde havia deixado uma pasta com documentos adicionais. Era o plano que eu havia elaborado, algo que iria mudar completamente a dinâmica entre nós. Eu tenho duas opções para você, declarei virando-me para encará-la. A primeira é simples. Você sai desta casa agora mesmo e nunca mais volta. Eu não quero te ver novamente. A segunda é mais interessante. Ela me olhou confusa. O que você quer dizer? Abri a pasta e mostrei um contrato que eu havia redigido. Era um acordo que detalhava as condições para nossa separação, incluindo uma cláusula de sigilo absoluto sobre nosso relacionamento. Se você escolher essa opção, eu vou divulgar tudo. As fotos, as mensagens, os relatórios do detetive, tudo estará nas redes sociais, acessível para qualquer pessoa ver, incluindo seus amigos, sua família e, claro, seu precioso M. Seus olhos se arregalaram de pânico. Você não faria isso? Ah, eu faria sim, respondi, minha voz fria como gelo. Você me traiu, humilhou e mentiu. Agora é a sua vez de sentir o peso de suas escolhas. Ela tentou argumentar novamente, mas eu a ignorei. Você tem até amanhã para decidir, concluí. Depois disso, não haverá mais negociações. Com isso, eu saí da sala, deixando-a sozinha
com seus pensamentos. Sabia que aquela noite seria longa para ambos. Para mim, era o início da execução do plano que eu havia preparado. Para ela, era o momento de enfrentar as consequências de suas ações. No dia seguinte, recebi uma mensagem dela. Ela havia escolhido a primeira opção, sair da casa e nunca mais voltar. Mas isso não significava que o jogo havia terminado. Eu ainda tinha um último truque na manga, algo que garantiria que ela nunca mais esquecesse o que havia feito. Decidi usar as redes sociais a meu favor. Publiquei uma série de posts anônimos, compartilhando partes de nossa história, sem revelar nomes, claro. O objetivo era gerar discussões, fazer as pessoas refletirem sobre traição e suas consequências. E funcionou. Os comentários começaram a surgir aos milhares, com pessoas debatendo sobre justiça, vingança e perdão. Mas o golpe final veio semanas depois. Contratei um hacker para invadir as redes sociais de Amy e expor algumas de suas próprias traições. Ele não era tão inocente quanto parecia. Ao que tudo indicava, ele também estava envolvido com outras mulheres simultaneamente. Quando isso veio à tona, minha ex-namorada ficou devastada. Ela havia sido traída da mesma forma que me traíra. E assim, o ciclo se fechava. Minha vingança não foi apenas contra ela, mas contra o sistema que permitia que pessoas como ela e Amy agissem sem pensar nas consequências. Eu sabia que, embora a dor nunca desaparecesse completamente, pelo menos eu havia garantido que eles pagassem pelo que tinham feito. Mas, no fundo, eu também sabia que isso não traria de volta o que havíamos perdido. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas, e enquanto eu seguia em frente, uma única pergunta permanecia em minha mente: será que valeu a pena? Depois daquela noite em que confrontei minha ex-namorada, algo mudou dentro de mim. Eu não era mais a mesma pessoa que havia sido traído e humilhado. Agora eu era alguém diferente, alguém frio, calculista e determinado a fazer justiça com as próprias mãos. Minha vingança não seria impulsiva ou descontrolada. Seria um plano meticulosamente elaborado, uma obra-prima de engenhosidade e precisão. Nos dias seguintes, enquanto ela refletia sobre sua decisão, eu me dediquei a refinar cada detalhe do meu plano. Sabia que simplesmente expô-la nas redes sociais não seria suficiente. Eu queria algo maior, algo que a fizesse sentir o peso de suas escolhas de uma forma inesquecível, algo que a marcasse para sempre. O primeiro passo foi estudar os pontos fracos dela. Durante os meses de traição, ela havia construído uma vida paralela com Amy, mas isso também significava que ela havia criado uma rede de segredos e mentiras. Essa rede era minha porta de entrada. Decidi explorar cada elo dessa teia, expondo-a aos poucos até que ela não tivesse mais para onde correr. Comecei investigando seus amigos mais próximos. Ela sempre confiou em algumas pessoas para compartilhar seus segredos. Então, decidi abordá-las. Contratei novamente o detetive particular para identificar quem eram essas pessoas e coletar informações sobre elas. Descobri que uma amiga em particular, chamada Clara, era sua confidente. Clara sabia de tudo, desde os primeiros encontros secretos até os planos futuros com Amy. Mas Clara não era apenas uma espectadora passiva. Ela também tinha seus próprios segredos. Após algumas semanas de monitoramento, descobri que Clara estava envolvida em um esquema de manipulação emocional. Ela frequentemente usava a confiança das pessoas para obter vantagens pessoais. Era uma oportunidade perfeita. Decidi usar isso contra ela. Entrei em contato com Clara anonimamente, fingindo ser um jornalista investigativo interessado em histórias de traição. Ofereci a ela uma quantia generosa em dinheiro em troca de informações exclusivas sobre minha ex-namorada. Clara hesitou no início, mas logo cedeu à tentação. Em poucos dias, ela me entregou gravações de conversas privadas, fotos comprometedoras e até mesmo mensagens que minha ex havia trocado com Amy durante nossas supostas horas extras no trabalho. Com essas novas provas em mãos, ampliei meu plano. Decidi que não iria apenas expor minha ex-namorada. Eu iria destruir a imagem cuidadosamente construída que ela e Amy tinham no mundo social. Eles viviam como se fossem invencíveis, como se ninguém pudesse tocá-los. Mas eu sabia que bastava uma pequena rachadura para que tudo desmoronasse. O próximo passo foi infiltrar-me em suas redes sociais. Criei perfis falsos em plataformas populares e comecei a interagir com as pessoas próximas a eles. Deixei comentários sutis em publicações, semeando dúvidas sobre a integridade de ambos. Por exemplo, quando minha ex postava fotos em eventos corporativos, eu fazia perguntas como: esses eventos realmente acontecem ou são apenas desculpas? Ou, quando Amy compartilhava fotos de viagens luxuosas, eu comentava: que sorte ter tanto tempo livre para viajar. Será que todo mundo tem essa flexibilidade no trabalho? Esses comentários pareciam inofensivos, mas gradualmente começaram a gerar questionamentos entre os seguidores
seguidores deles. Algumas pessoas começaram a notar inconsistências e a fazer perguntas diretas. Isso já era uma vitória para mim. Estava plantando as sementes da dúvida, algo que cresceria até se tornar uma tempestade incontrolável. Mas eu sabia que precisava de algo mais impactante. Decidi hackear as contas de ambos nas redes sociais. Contratei um especialista em segurança digital para acessar suas plataformas e roubar dados sensíveis. Encontrei conversas comprometedoras, fotos íntimas e até mesmo planos detalhados para futuros encontros secretos. Com essas informações, montei um dossiê completo que poderia arruinar suas reputações instantaneamente. Antes de divulgar o dossiê, decidi testar a reação deles. Publiquei uma série de posts anônimos em blogs e fóruns online, compartilhando partes das conversas que havia encontrado. Não mencionei nomes, mas fiz questão de incluir detalhes específicos que permitiriam qualquer pessoa ligada a eles identificá-los facilmente. Os resultados foram imediatos. Os comentários começaram a surgir aos milhares, com pessoas debatendo sobre traição, manipulação e hipocrisia. Percebi que minha ex-namorada e Amy estavam ficando nervosos. Eles começaram a deletar publicações antigas e a limitar o acesso às suas redes sociais. Mas era tarde demais. Eu já havia espalhado as sementes da destruição e agora elas estavam crescendo rapidamente. Decidi então dar o golpe final. Preparei um vídeo reunindo todas as provas que havia coletado, fotos, mensagens, gravações e até mesmo depoimentos de pessoas próximas a eles. Editei o material de forma dramática, adicionando música sombria e textos impactantes. O vídeo foi projetado para causar o máximo impacto emocional possível. No dia da divulgação, escolhi um horário estratégico, uma sexta-feira à noite, quando o tráfego nas redes sociais era maior. Publiquei o vídeo em várias plataformas ao mesmo tempo, usando hashtags populares para garantir que ele alcançasse o maior número possível de pessoas. Em poucas horas, o vídeo viralizou. Milhões de pessoas assistiram, compartilharam e comentaram. A repercussão foi avassaladora. Minha ex-namorada e Amy foram completamente expostos. Suas famílias, amigos e colegas de trabalho começaram a confrontá-los. Muitos cortaram relações com eles, enquanto outros os acusaram de serem mentirosos e manipuladores. Seus empregos também foram afetados. Ambos receberam advertências formais por comportamento inadequado e tiveram suas reputações profissionais severamente danificadas. Mas o pior ainda estava por vir. Decidi revelar a verdade sobre Amy. Após uma investigação mais profunda, descobri que ele também estava traindo outras mulheres simultaneamente. Ele era um predador emocional, alguém que usava seu charme para manipular e controlar. Reuni evidências suficientes para provar isso e as divulguei em um novo vídeo. Dessa vez, o impacto foi ainda maior. As mulheres que ele havia traído começaram a se manifestar, expondo suas próprias histórias. Juntas, elas formaram um movimento online denunciando homens como ele. A mídia logo pegou a história, transformando-a em um caso nacional. Amy foi forçado a abandonar seu emprego e se isolar socialmente. Enquanto isso, minha ex-namorada entrou em colapso emocional. Ela tentou se defender, alegando que havia sido vítima de manipulação e chantagem, mas ninguém acreditou nela. Sua tentativa de retratação soou vazia e desesperada. Ela perdeu tudo: sua carreira, sua reputação e até mesmo o apoio de sua família. Ao ver tudo isso acontecer, senti uma mistura de alívio e vazio. Eu havia conseguido o que queria, vingança completa e absoluta, mas ao mesmo tempo percebi que isso não trazia de volta o que havíamos perdido. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas, mesmo com a mais elaborada das vinganças. No entanto, eu sabia que havia feito o que precisava ser feito. Minha ex-namorada e Amy nunca mais voltariam a ser as mesmas pessoas. Eles haviam aprendido da maneira mais difícil que as consequências de suas ações podem ser devastadoras, mas no fundo, minha vingança não era apenas sobre eles, era sobre mim. Era sobre provar para mim mesmo que eu era capaz de enfrentar a dor, a traição e a humilhação e sair mais forte do outro lado. E embora a cicatriz ainda estivesse lá, eu sabia que havia dado o primeiro passo em direção à cura. Agora, enquanto olho para trás, uma única pergunta permanece em minha mente. Será que valeu a pena? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa: eu nunca mais serei a mesma pessoa que fui antes. O impacto da minha vingança foi avassalador, não apenas para minha ex-namorada e Amy, mas também para mim. A exposição pública que eu havia orquestrado transformou suas vidas em um espetáculo de julgamento coletivo. Milhões de pessoas assistiram, comentaram e compartilharam as provas que eu havia divulgado. Era como se a internet inteira tivesse se unido para condená-los, e isso me fez refletir sobre o verdadeiro poder das redes sociais. Nos primeiros dias após a divulgação do vídeo, os resultados foram
imediatos e devastadores. Minha ex-namorada perdeu seu emprego. Ela havia construído uma carreira sólida em uma empresa renomada, mas assim que as acusações vieram à tona, seus superiores decidiram afastá-la por comportamento antiético. Seus colegas de trabalho, outrora amigos próximos, começaram a evitá-la. Alguns até mesmo a confrontaram diretamente, exigindo explicações que ela era incapaz de fornecer. Amy teve um destino ainda pior. Sua reputação profissional foi completamente arruinada. Ele trabalhava em uma grande multinacional, onde ocupava um cargo de liderança. Após a revelação de suas traições múltiplas, ele foi demitido sumariamente e banido de grupos empresariais e eventos da indústria. Suas vítimas passaram a se organizar, criando um movimento online para denunciar homens predatórios como ele. As histórias dessas mulheres ganharam destaque na mídia, transformando-o em um símbolo de hipocrisia e manipulação emocional. Mas o que mais me surpreendeu foi a reação das famílias de ambos. A família de minha ex-namorada, que sempre a apoiara incondicionalmente, cortou relações com ela. Seus pais enviaram uma carta pública desassociando-se dela, alegando que seu comportamento havia manchado o nome da família. Já a família de Amy tentou minimizar o escândalo, mas acabou sendo arrastada para o centro das atenções quando outras mulheres começaram a acusá-lo de abuso emocional e financeiro. Enquanto isso, eu observava tudo de longe como um espectador silencioso. Meu plano havia funcionado melhor do que eu jamais poderia ter imaginado, mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir algo estranho, uma sensação de vazio que eu não conseguia explicar. Era como se, ao destruir a vida deles, eu também tivesse destruído uma parte de mim. Eu sabia que havia feito o que precisava ser feito. Eles mereciam cada consequência que enfrentaram. Mas no fundo eu me perguntava, será que essa era a justiça que eu realmente buscava? Ou será que eu havia me tornado tão cruel quanto eles? Essa reflexão começou a me consumir lentamente. Decidi tirar alguns dias de folga e viajar para um lugar isolado, onde pudesse pensar com clareza. Durante esses dias percebi algo importante. Minha vingança não era apenas sobre punir minha ex-namorada e Amy. Era também sobre curar minhas próprias feridas, sobre provar para mim mesmo que eu era forte o suficiente para enfrentar a dor e seguir em frente. Mas a verdade é que a vingança não cura. Ela apenas adia a dor, transferindo-a para outra pessoa. E agora, enquanto eu olhava para o horizonte, percebi que ainda tinha muito trabalho a fazer dentro de mim mesmo. Eu precisava aprender a perdoar, não por eles, mas por mim. De volta à cidade, decidi fazer algo inesperado. Entrei em contato com Clara, a amiga que havia traído a confiança de minha ex-namorada para me ajudar. Eu sabia que ela também estava sofrendo as consequências do escândalo. Embora tivesse colaborado comigo inicialmente, sua participação logo veio à tona e ela foi acusada de oportunismo e falta de lealdade. Marquei um encontro com Clara em um café discreto. Quando ela chegou, notei que parecia exausta, como se semanas de estresse tivessem finalmente cobrado seu preço. Sentamos em silêncio por alguns minutos antes que eu falasse. Eu sei que você fez o que fez por dinheiro, comecei, minha voz calma e direta, mas quero que saiba que eu não vou te expor. Você já pagou o suficiente pelo que fez. Clara me encarou, surpresa. Por quê? Perguntou. Depois de tudo o que aconteceu, por que você faria isso? Porque todos nós cometemos erros, respondi. E por que eu não quero me tornar como eles? Não quero ser alguém que vive para punir os outros. Foi um momento de virada para mim. Ao escolher não retaliar Clara, percebi que estava dando o primeiro passo em direção ao perdão. E embora isso não mudasse o que havia acontecido, me ajudou a começar a reconstruir minha própria vida. Nas semanas seguintes, decidi dar um novo propósito à minha história. Publiquei um artigo anônimo em um blog popular, compartilhando minha experiência de traição, vingança e redenção. Não mencionei nomes ou detalhes específicos, mas fiz questão de enfatizar a importância de lidar com a dor de maneira saudável, sem deixar que o ódio consuma quem somos. O artigo viralizou rapidamente, gerando milhares de comentários de pessoas que se identificavam com minha história. Muitos relataram experiências semelhantes de traição e vingança, enquanto outros pediram conselhos sobre como seguir em frente. Foi então que decidi criar um grupo de apoio online para pessoas que passaram por relacionamentos abusivos ou traumáticos. Queria transformar minha dor em algo positivo, ajudando os outros a encontrarem força e resiliência. Ao mesmo tempo, comecei a fazer terapia. Pela primeira vez, fui capaz de admitir para mim mesmo que a traição havia me machucado mais profundamente do que eu queria admitir. Ajudar os outros me ajudou a aceitar minha própria vulnerabilidade, e isso foi libertador. Meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma mulher que se identificou como uma das vítimas de Amy. Ela agradeceu por ter exposto a verdade, dizendo que minha ação havia dado coragem a outras mulheres
mulheres para denunciarem seus próprios predadores. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez, senti que minha vingança havia servido a um propósito maior. Hoje, olho para trás e vejo que aquela experiência me transformou. Eu poderia ter escolhido o caminho da raiva e do ressentimento, mas em vez disso, escolhi o caminho da compreensão e do crescimento pessoal. Ainda sinto dor quando penso no que aconteceu, mas agora sei que essa dor faz parte de quem sou e que posso usá-la para me tornar uma pessoa melhor. No entanto, há algo que ainda me intriga. Certa noite, enquanto navegava pelas redes sociais, deparei-me com uma postagem anônima. Era uma foto antiga de minha ex-namorada e M, acompanhada de uma legenda misteriosa. Tudo tem um preço. Alguns pagam mais cedo, outros mais tarde. Aquelas palavras ecoaram na minha mente por horas. Será que havia mais alguém envolvido naquela história? Ou será que era apenas uma coincidência? Decidi não investigar mais. Algumas perguntas são melhores deixadas sem resposta, mas no fundo, sei que minha jornada ainda não terminou. Aprendi que a vida é cheia de ciclos, de dor, redenção e renascimento. E embora eu não possa mudar o passado, posso escolher como escrever o próximo capítulo da minha história. Agora que você acompanhou essa história até o fim, quero fazer uma pausa e refletir com você sobre tudo o que aconteceu. E essa jornada não foi apenas sobre traição ou vingança, foi sobre as escolhas que fazemos, os impactos que elas têm nas nossas vidas e nas vidas dos outros, e o poder de transformar a dor em algo positivo. Mas, antes de encerrar, quero propor algumas perguntas que podem te fazer pensar ainda mais profundamente sobre essa história. Você já se perguntou, até onde vale a pena ir por vingança? Quando confrontamos alguém que nos traiu, estamos realmente buscando justiça ou apenas tentando aliviar nossa própria dor? E mais importante ainda, será que a vingança é capaz de nos curar? Essas são questões complexas e cada pessoa tem sua própria resposta. Para mim, a jornada começou com sede de justiça, mas terminou com um entendimento maior sobre a importância de seguir em frente e reconstruir minha vida. No entanto, sei que nem todas as histórias têm um final tão claro quanto essa. Algumas feridas são mais difíceis de cicatrizar e às vezes a justiça pode parecer insuficiente. Por isso, quero ouvir sua opinião. O que você achou da forma como eu me vinguei? Você teria feito algo diferente? Ou talvez acredite que a melhor solução seria simplesmente deixar tudo para trás e seguir em frente? Essa é uma discussão que merece ser explorada e eu gostaria muito de saber o que você pensa. Mas antes de compartilhar suas ideias nos comentários, quero te contar algo que pode surpreender você. Durante todo esse tempo, enquanto eu planejava e executava minha vingança, havia algo que eu não sabia, algo que poderia mudar completamente a forma como você vê essa história. Algo que eu descobri apenas recentemente, meses depois de tudo ter acontecido. Enquanto eu investigava minha ex-namorada e M, acabei encontrando informações sobre outras pessoas que também haviam sido traídas por eles. Algumas dessas pessoas eram amigas próximas, colegas de trabalho e até mesmo familiares. No início, achei que essas histórias eram apenas coincidências, mas ao juntar as peças, percebi que havia um padrão que ia muito além do que eu poderia imaginar. M não era apenas um homem infiel, ele era um manipulador habilidoso, alguém que usava sua inteligência emocional para enganar as pessoas ao seu redor. Ele tinha um ciclo vicioso de sedução e abandono, e minha ex-namorada era apenas mais uma peça desse jogo. Mas o que realmente me chocou foi descobrir que ela também havia sido vítima de manipulação. Sim, ela me traiu, mas ao mesmo tempo estava sendo controlada por M de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Essa revelação me fez questionar tudo novamente. Será que minha ex-namorada era realmente culpada por tudo o que aconteceu? Ou ela também era uma vítima das circunstâncias? E se for esse o caso, será que minha vingança foi justa? Essas perguntas ficaram martelando na minha cabeça por semanas. Decidi procurar ajuda profissional para lidar com essas dúvidas. Foi durante uma sessão de terapia que percebi algo importante. A verdadeira justiça não está em punir os outros, mas em encontrar paz dentro de si mesmo. Eu precisava aprender a perdoar, não por eles, mas por mim. Mas aqui vai o grande mistério. Embora eu tenha encontrado respostas para muitas das minhas perguntas, ainda há algo que não consigo explicar. Certa noite, enquanto revisava as provas que havia coletado durante minha investigação, encontrei uma mensagem estranha enviada por M para minha ex-namorada. A mensagem dizia: "Não se preocupe, tudo vai dar certo. Eles nunca vão saber a verdade. Quem são eles? E qual é a verdade que M estava escondendo?" Essa pergunta me assombra até hoje. Tentei investigar mais, mas todas as pistas parecem levar a becos sem saída. É como se houvesse algo maior envolvido nessa história, algo que talvez eu nunca venha a descobrir. E agora, caro espectador, eu deixo essa pergunta para você. Será que a verdade realmente
realmente importa? Ou será que às vezes é melhor deixar certas coisas no passado e seguir em frente? Essa é uma reflexão que quero que você faça enquanto assiste ao próximo vídeo, porque se você achou essa história chocante, espere até ver o que vem a seguir. Minha próxima história vai te levar a um mundo de segredos ainda mais obscuros, onde nada é o que parece e todos têm algo a esconder. Prepare-se para conhecer uma mulher que decidiu se vingar de seu marido infiel de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Uma vingança tão cruel e inesperada que vai te deixar sem fôlego. Mas antes de continuar, quero te fazer uma última pergunta. Você acha que a vingança é sempre a melhor solução? Ou será que, às vezes, o perdão pode ser mais poderoso do que qualquer ato de retaliação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e participe dessa discussão. Quero saber o que você pensa sobre essas questões profundas e complexas. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história. Cada vídeo é uma nova jornada, cheia de reviravoltas e emoções intensas. E quem sabe, talvez você encontre inspiração para enfrentar seus próprios desafios depois de assistir a essas histórias. Até lá, continue refletindo sobre as escolhas que fazemos e os impactos que elas têm em nossas vidas, porque no final, somos todos responsáveis pelo nosso próprio destino. E independentemente do que aconteça, lembre-se, a vida é cheia de ciclos, de dor, redenção e renascimento. E cada um de nós tem o poder de decidir como escrever o próximo capítulo da nossa história.